Amém, queridos? Durante essa semana, queridos, que passou, eu fui inclinado a preparar uma mensagem, talvez por conta do congresso que nós tivemos de pastores, do nosso conselho de Nova Vida, e Deus muito ministrou o meu coração, e eu fui inclinado, nos meus pensamentos, nas minhas razões, a preparar uma mensagem para estar trazendo para a igreja na noite de hoje. Porém, não foi exatamente isso que o Espírito Santo falou ao meu coração, me chamando, me conduzindo a preparar uma outra mensagem, talvez de uma forma, de uma abordagem diferente, para que seja mais propício para o dia de hoje, uma vez que não foi por mim, mas pelo Espírito de Deus, de trazer essa mensagem. Pois bem, eu creio que será mais, poderíamos dizer, interpretada pela igreja, esse momento tão sublime que Deus tem a nos falar, Uma mensagem que eu estava no coração de trazer a ponto de uma pessoa que tanto é importante na nossa vida, mas o Senhor me conduziu a uma outra mensagem que ela, na verdade, ela se encaixa, ela se une. Eu digo porque que nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser regida pelo Senhor. E se nós temos esse momento de louvor, de adoração, precisamos também ter esse momento de oração. E a oração, ela é muito eficaz e ela tem a sua importância maior quando nós convidamos, experimentamos estar ao lado do Espírito Santo de Deus. Sem Ele, é quase impossível nós sentirmos esse desejo, sentimos essa vontade de orar ao Senhor, de buscar a face do Senhor. Embora a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, tal é a importância da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que intercede por nós. Pensando assim, eu gostaria de compartilhar algo muito interessante que aconteceu através de uma parábola dita por Jesus, mas nós vamos perceber de um olhar e com os ouvidos espirituais que uma parábola dita pelo Senhor Jesus há tantos anos atrás, ela se faz real nos dias de hoje, ela se faz real na sua e na minha vida. Abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas 18, verso de 1 a 8. Eu quero também, querido, pedir carinhosamente que não somente a igreja que aqui está presente, mas você que nos assiste, se possível, pare e ouça e permita que o Espírito Santo entre em seu coração, atue na sua vida e fale aos teus ouvidos. E eu creio que assim como tem abençoado tanto a minha vida, estará abençoando também a sua. Diz assim Lucas 18, verso de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra os meus adversários. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra?
Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Ao tocar nesta palavra, ao ler esta palavra, nós já percebemos, Deus, como difícil é, como é complicado, Deus, nós ouvirmos algo que muito nós queremos, mas muitas vezes pouco nós fazemos. Que a tua palavra liberada nesta noite possa encontrar corações férteis, possa encontrar vidas, Senhor, a ponto de prendê-la em seu coração e colocar em prática cotidianamente. Obrigado, Senhor. Ministra, fala e abençoa os nossos corações, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Queridos, eu não queria, mas tenho observado algumas atitudes bem estranhas de pessoas que dizem consigo mesmo, ou até mesmo em lugar público, de quanto ama ao Senhor, de quanto gosta de servir ao Senhor, de quanto gosta de estar na casa do Senhor. Dizem, falam que confiam em Deus, que acreditam em Deus, que têm fé em Deus. Será que essas pessoas, será que estamos de fato confiando em Deus? Será que a fé que tem tomado conta do seu coração, do meu coração, tem de fato levado a confiar plenamente em Deus? Ou qualquer coisa nos tira de sintonia? Eu acredito, eu confio, eu oro, eu busco, mas se mexer comigo, aí não. Se mexer com meu filho, a chapa esquenta. Se eu estiver doente, não sei o que eu faço. Pergunto, que tipo de relacionamento? Que tipo de relacionamento você poderia dizer que tem com Deus? Que tipo de intimidade? Essa é uma pergunta para que nós pensamos nesta noite, para que nós venhamos de fato ser sinceros diante do Senhor, até porque Deus conhece o nosso coração, e se nós pensarmos, se nós falarmos para nós mesmos, que tipo de intimidade, que tipo de conduta que nós estamos vivendo com Deus, você e eu sabemos que Deus, Ele sabe exatamente o que você está fazendo, o que você está pensando e como você está agindo. O pastor, querido, não quer trazer problema para ninguém, mas está fazendo você pensar e ter uma vida sincera diante do Senhor. Embora todos nós já sabemos disso, embora todos nós temos esse conhecimento. Pastor, talvez você possa dizer, o meu relacionamento com Deus não é das melhores. O meu relacionamento com Deus, para falar aqui uma palavra legal, é meia boca, pastor. Eu não tenho essa intimidade. Eu louvo, eu canto, eu levanto as mãos, mas na minha intimidade com Deus eu quero me perder mesmo. Eu não valorizo esse tempo de poder fazer a leitura da palavra de Deus. Quer saber? Domingo eu chego em casa, boto minha Bíblia lá, só vejo ela no outro domingo e olhe lá. Não, pastor, eu tenho um relacionamento firme com o Senhor. Eu sei que eu preciso mudar muito, eu sei que eu preciso melhorar bastante, mas eu oro. Não oro como eu deveria orar, eu sei disso, mas eu tiro lá meu 1 minuto e meio, meus 2 minutos, meus 5 minutos, meus 10, meus 15 minutos. Sabe, pastor, eu oro, eu abro a Bíblia e leio. Às vezes eu não entendo muito bem, mas eu leio. Eu vou dizer, que bom, que pelo menos você tem tido essa atitude. Pastor, o meu relacionamento com Deus é maravilhoso. Eu gasto tempo, eu oro, eu busco. Quando eu tenho o meu problema, eu coloco diante do Senhor. E Deus, por incrível que pareça, Ele manda o recado, Ele resolve. Ou
O seu relacionamento com Deus, querido, a sua intimidade com Deus, é um relacionamento 192. Aquele relacionamento emergencial, que muitos nós vemos por aí, e foi isso que chamou a minha atenção, talvez, para que eu pudesse estar ministrando, preparando essa mensagem. Aquele relacionamento emergencial, onde você está numa vida, gozando de uma vida talvez promissora, mas não quer nada com a palavra de Deus, mas de repente acontece alguma coisa e você para e clama pelo Senhor. É um clamor, é uma oração 192, aquela oração emergencial, onde eu quero que as coisas aconteçam naquele exato momento. E muitas vezes, querido, essa oração, ela não vem à tona. A resposta dessa oração, melhor dizendo, ela não vem. O que eu quero, querido, de fato, com essa mensagem, o que eu gostaria era trazer ao seu coração, através da palavra de Deus, encorajá-los, para que você, assim também como eu, possa de fato viver aquilo que Deus coloca para que nós possamos viver. Promessas de Deus. Promessas de Deus. Quando nós acabamos de cantar, se o mar me submergir a sua mão, o que te remete? Vai remeter a você, pelo menos a mim, naquele momento que Pedro diz para o Senhor: Senhor, se és tu, chame que eu vou por sobre o mar. O que é isso, irmãos? O que é isso? Você anda sobre o mar? Quem é que já andou sobre o mar, a não ser o próprio Jesus? E Pedro, por que Pedro fez isso? Porque ele orou ao Senhor. Ah, Senhor, se é tu, me chamas. Diga que eu vá, que eu vou. Ele orou e confiou. Assim também a nossa vida, queridos. E não é somente hoje, num culto, não, pela manhã, não, à noite, não, num grupo familiar, não. A nossa vida precisa estar assim todos os dias. Porque é lá fora que a chapa esquenta. É no domingo. A gente recebe, a gente absorve, a gente aprende. Mas na segunda, é onde as cartas precisam ser colocadas na mesa. É onde as dificuldades vêm, é onde alguém bate no seu carro, é onde alguém te dá uma cortada, é onde um filho cai doente, é onde um problema maior se levanta. E o que nós vamos fazer? Vamos reclamar? Nós vamos murmurar? Nós vamos deixar passar? Não, querido, não pare, não desista, persevere em Cristo. Jesus falando essa parábola, e a parábola é uma pequena narrativa de alegoria para transmitir uma lição moral para nós. É o significado de uma parábola. Talvez você já tenha percebido ao ler esses versículos, que a parábola, como eu falei do início, tantos anos atrás, como ela é muito real e atual nos dias de hoje. Hoje, se eu fosse contar essa palavra, João, não seria uma parábola, seria uma realidade do que nós estamos vivendo no nosso país nos dias de hoje. Jesus transmite para nós a importância da oração. Algumas vezes, nós falamos aqui, irmãos, ao pregar a palavra de Deus, nós precisamos viver exatamente o que prega. Pois é, pastor, você está pregando, você tem que viver exatamente o que prega. Não, querido. Você também que ouve e que tem uma bandeira escrita no seu coração, eu sou de Jesus, você precisa viver o que você prega, o que você fala, a sua conduta, a sua caminhada. Jesus diz para nós que nós temos que orar. Jesus nos ensina a ser assim.
Jesus é o Filho do homem, Jesus é Deus. Jesus disse para nós orarmos e não esmorecermos, mas Ele também faz a sua parte, embora não precisasse. Jesus não precisava estar orando, querido, porque Ele é Deus. Mas como homem Ele veio e nos mostrou o dever de orar. E nós temos várias referências sobre Jesus orando. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Quando Jesus vai separar os apóstolos, diz a palavra de Deus que ele saiu para um monte. E diz as Escrituras que ele orou dia e noite para separar os apóstolos. Ele precisava? Não precisava. Ele já sabia, a Bíblia diz que ele conhece o coração. Até o que as pessoas pensavam, ele já sabia, e ele sabe até os dias de hoje. Em Lucas 11:1 diz, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. É interessante, irmão, se nós prestarmos atenção, nenhum dos discípulos pediu: Jesus, me ensina a expulsar um demônio aí. Jesus, como é que me ensina a fazer milagre? Jesus disse assim, essa multiplicação de pão, como é que faz? Me ensina. Não. Olha a importância, querido. Os discípulos que já andavam com Jesus há alguns meses, alguns anos, estavam ali clamando: Senhor, nos ensina a orar. E aí você conhece a oração do Pai Nosso. Essa parábola, querido, nós temos aqui dois personagens bem explícitos. Dois personagens principais, um juiz, uma viúva. A viúva tinha uma causa justa contra seu adversário, que não é revelado num texto bíblico. Não é revelado isso. Talvez ela estaria ali buscando uma causa junto àquele juiz para, de repente, um aumento de salário, uma Bolsa Família, quem sabe. De repente um inquilino que não pagou o aluguel e ela estava ali junto àquele juiz, clamando, pedindo para que aquela causa fosse trabalhada. Talvez ela estava ali porque o seu filho poderia ter agredido, não sei. A Bíblia não diz, o texto não fala. O juiz a desprezou por várias vezes, ignorando o seu pedido. No entanto, pela insistência da viúva, pela importunação que ela causava a ele, diz o texto no verso 5, que o juiz decide julgar a sua causa. O juiz, querido, dessa parábola representa o lado mais forte da sociedade, o cargo que ele ocupava, que era de fato muito importante. Não temia nada e ninguém, o texto diz isso, que ele mesmo diz: já que eu não temo nem a Deus, nem a homem algum, eu vou julgar a causa dessa viúva. Ele era poderoso e iníquo, ou seja, ele era um juiz injusto. A viúva representa o extremo, frágil e sem recurso da sociedade. Representava a escória da sociedade, marginalizada, esquecida, desprezada. Não foi à toa que Jesus pegou firme no tratar das viúvas. Tanto é que elas sofriam muito nas mãos dos fariseus e dos escribas, os quais devoravam, diz a palavra, as casas da viúva, e para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão, diz a palavra, juízo muito mais severo. Lá no livro de Atos, a Bíblia diz que os apóstolos separam 7 diáconos para auxiliar, para ajudar aquelas viúvas que eram ali abandonadas, aquelas viúvas que eram ali rejeitadas.
e foram separados ali Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. O texto lido, querido, dá o início da seguinte forma: o dever de orar e nunca esmorecer. Guarde isso no seu coração. Guarde isso, porque amanhã você vai precisar. Guarde isso, que hoje à noite, ao deitar na sua linda cama, no conforto do seu edredom, você vai lembrar que é preciso agradecer a Deus por aquele momento. A viúva mostra que devemos buscar e seguir em frente para conseguir o objetivo em Cristo, através das orações. Ela nos mostra a determinação, nos mostra a fé, nos ensina como deve ser um crente em Cristo Jesus. Todos nós temos um grande problema, que muitas vezes nós subestimamos, queridos. E você vai concordar comigo, que muitas vezes nós acreditamos em jornais, mas não acreditamos na Bíblia. Que muitas vezes nós gastamos 2 horas, 3 horas para assistir um filme, mas não lemos a Bíblia como deveríamos ler. Acordamos todos os dias para ir ao nosso trabalho, mesmo não querendo, mesmo mal-humorado, mesmo sem vontade, mas não faltamos, porque há um pensamento em nós: se eu faltar, pode ser que eu seja penalizado, então eu preciso trabalhar, até porque eu preciso ganhar o meu sustento. E para ir à igreja? Está frio, pastor? Está chovendo? Estou sem carro? Nós sempre temos uma desculpa. E muitas vezes isso atrapalha. Na maioria das vezes isso atrapalha. Porque nós não estamos buscando o essencial, o principal. Fazemos tudo, colocamos tudo em primeiro lugar, não acreditamos em muitas coisas, porque se a Bíblia diz que Deus é conosco todos os dias, por que ficarmos agitados? Por que desconfiar? Por que não confiar? O juiz dessa história representa as adversidades que vivemos. Não podemos parar, não podemos deixar de prosseguir. No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus disse isso. Mas Ele também falou: tenha bom ânimo, porque eu venci, e você também vai vencer. Imagina, querido, se não houvesse esses problemas. Imagina se não houvesse dificuldade. Imagina se não houvesse as doenças. Será que eu e você teríamos esse afinco? Esse pensamento? Será que eu e você estaríamos buscando ao Senhor com todo o nosso vigor? Não, está tudo bem. E a gente vê isso ao olho nu, querido. Quando as pessoas estão bem, quando as pessoas, foi aquilo que eu falei do 192, a oração emergencial. Esteja onde você estiver, querido. Esteja como você estiver, lá em cima ou lá embaixo. Não permite que isso paira sobre o seu coração, mas continue buscando incessantemente a presença de Deus, orando, falando, agradecendo, glorificando, porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Precisamos fazer a nossa escolha, temos que orar, temos que perseverar. O problema, querido, é que a oração às vezes demora, não é verdade? O problema é que às vezes nós não queremos esperar. O problema é que nós não queremos esperar para o ontem, queremos agora, o rápido. Temos
que prestar atenção um pouco mais na nossa vida. Eu e minha esposa, nós temos algumas causas, alguns sonhos, algumas vontades. Sabe, querido, vamos completar aí, e me arrependo de não ser mais 29 anos de cristão, 29 anos que Deus me tirou da sarjeta, 29 anos atrás que Deus mudou a minha vida, 29 anos atrás que Deus transformou o meu caráter. E de lá para cá não tem sido fácil. Parece que é fácil, mas não é. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos problemas. Quantas vezes faltou alimento na minha mesa? Quantas vezes não tinha recurso para pagar uma conta de luz? Quantas vezes não tinha dinheiro para comprar um tênis para o meu filho ir para a escola? E sabe qual foi a minha lamentação? Qual foi a minha reclamação? Foi de joelho diante do Senhor. Eu sei, querido, que muitas pessoas aqui presentes já passaram por muitas dificuldades. Mas se eu contasse um pouquinho da minha, você iria dar náuseas. Iria dar náuseas. Mas até aqui o Senhor me sustentou. Em nenhum momento da minha vida, querido, eu pensei em desistir. Porque o meu coração foi levado a adorar ao Senhor. E em todos os momentos eu vi a mão poderosa de Deus agindo sobre a minha família. Sim, choramos muito. Sim, mas até que o Senhor nos sustentou. No verso 7 diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Uma frase, querido, um texto muito interessante que eu e você podemos aplicar em nós mesmos. Quando a Bíblia diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que, vírgula, olha, presta atenção, que a Ele clama dia e noite. Ou seja, não é para todo mundo, querido, não é para qualquer um. Se você quiser, se você entender isso, você precisa clamar, você precisa orar, você precisa se colocar aos pés do Senhor. Por que que na vida daquele ali funciona e por que que na minha vida não funciona? Reflita, reflita. Queridos, será que Deus não vai responder a oração dos seus servos? Irmãos, diz a Bíblia que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Seja justo, embora na nossa caminhada, na nossa vida, por si só, nós somos injustos, principalmente com Deus, mas procure estar perto, procure se aproximar, procure ter intimidade com o Senhor, principalmente quem a Ele clama, aqueles que gastam tempo buscando a face do Senhor. Eles não se deixam, essas pessoas não deixam de se divertir, não deixam de ir à praia, não deixam de assistir os seus filmes favoritos, não deixam de festejar, mas em todo o tempo, querido, eles estão buscando, eles estão gastando tempo em oração com Deus. A pergunta é: temos clamado mesmo? Temos orado mesmo? Será que Deus tem ouvido a nossa oração? Ou estamos aguardando em Deus a resposta de coisas que não estamos fazendo por merecer, e nem muito menos nós estamos pedindo? Se fulano tem, por que eu não posso ter? Se ele consegue, por que eu não vou conseguir?
Se ele venceu, por que eu não vencerei? Você estudou como fulano estudou? Você orou como ele orou? Você trabalhou como fulano trabalhou? Você pagou o preço que ele pagou? Queridos, talvez ele tenha passado por caminho que você não gostaria de passar. Normalmente é assim que funciona. Talvez se eu contasse a minha história, você não queria ou não gostaria de passar pelo que eu passei para estar aqui. Eu costumo dizer que as pessoas só conseguem ver na sua mão esta água cristalina, água gostosa de ser tomada, limpinha, cristalizada. Elas veem aquilo, ficam felizes, ficam bacanas, e eu também quero. Mas não vê o momento que você está furando o poço. Não vê quando você fura 30 metros de poço e de repente desbarranca e você tem que tirar tudo para fora, tem que manilhar. Hoje não se faz mais isso. Tem que trabalhar, tem que pagar o profissional. Risco de vida. Eu estou dizendo isso porque eu já furei muito poço, querido. Eu sei como funciona. Não é fácil furar poço. Hoje está mais fácil. Hoje tem mecanismo, tem máquina que fura e vai embora. Nem aquele poço grandão se faz mais. Mas antigamente, na verdade, querido, queremos tudo pronto. Estilo micro-ondas. Pronto, eu quero, vou comer, vou usufruir. Coisas rápidas. Não queremos perder tempo. Não queremos gastar tempo em oração. Não queremos pagar o preço. As pessoas não querem furar esse bendito poço. Conforme uma vez, saindo de uma ministração, um irmão veio: pastor, derrama essa unção sobre mim. Falei: querido, pague o preço. Pague o preço. Qualquer um pode, desde que se coloque fielmente diante do Senhor. Olha a pergunta, queridos, olha a pergunta que Jesus faz no verso 8, lá do B. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Uma pergunta muito interessante para mim e para você. Que tipo de relacionamento você tem nutrido diante do Criador? Não podemos servir a dois senhores, querido. Não podemos estar na igreja e depois ir a um programa qualquer diferente. Pelo menos não deveria ser assim. Vou ao encontro das senhoras. Vou ao encontro dos homens. Pois bem. E depois eu vou a um show secular. Depois eu vou dar a minha saidinha. Canto no coral, canto no beck. Mas o que que tem? Depois eu tagarelando um pagodinho. Queridos, desta forma muitas pessoas têm se perdido. Jovens criados na igreja estão fora. Estão no mundo. Cantores gospel que largam tudo para servir ao mundo. Semana passada eu saí com a família. Eu estava de mão dada com a mulher, primeira mulher da minha vida, a minha mãe, é óbvio. E nós estávamos ali no shopping com a família, e o restante foi ao banheiro. Eu estava com a minha mãe lá no shopping, andando, caminhando, e tinha um show à parte lá, no outro estabelecimento, duas jovens cantando aquelas músicas de sofrência, de uma conduta meio duvidosa, e de repente dá ruim uma música lá, não consegue entrar, colocar, algo assim parecido, e de repente
Eu vejo aquela jovem com o microfone na mão, num shopping aberto, dizendo assim: está difícil, mas no nome de Jesus, eu creio, no sangue do Cordeiro, vai dar certo. Preste atenção no que eu estou falando, querido. Não sei se isso é bom de ouvir, ou se é comichão, como diz a palavra de Deus. Fazendo um show, cantando música secular, vivendo uma vida de promiscuidade, provavelmente, e de repente ela sai com essa. Maridos e esposas abandonam seu lar por uma mera emoção. Homens de Deus se entregando às paixões deste mundo. Você pode até pensar, ou depois você pode me chamar no canto: pastor, você não acha que está sendo um pouquinho radical, não? Será, querido? Será? Eu poderia dizer para você: querido, leia a Bíblia, entenda a Bíblia, para você não ficar chateado com o seu pastor, porque a Bíblia diz: portanto, quer comais, quer bebais, faceis qualquer outra coisa que seja feita para a glória de Deus. Você quer fazer, querido? Você quer cantar pagode? Você quer usufruir de uma bebida alcoólica? Se você acha que isso é para a honra e glória de Deus, fique à vontade. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo isso, para a glória de Deus. Não sejamos vituperados, querido, ou seja, desaprovado por Deus nos nossos atos e delitos e condutas. Não devemos insultar a palavra de Deus. Nós não devemos insultar a palavra de Deus. Precisamos criar esse maravilhoso hábito, queridos. Hábito da oração. Orar sem cessar. Orar e não esmorecer. Não desista de orar pelos seus filhos. Não deixe de orar por sua família. Não deixe de orar pela sua igreja. Não esqueçam de orar pelo seu país. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A gente ouve muito por aí: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Uma colocação errônea, uma mentalidade fraca, porque a Bíblia diz que nós devemos primeiramente nos submeter ao Criador, nos submeter ao Rei dos Reis, a nos submetermos, a entregarmos toda a nossa vida, toda a nossa conduta, todo o nosso pensamento, toda a nossa caminhada ao Senhor dos Exércitos. E aí sim, eu e você teremos poder manifesta em Cristo Jesus para resistirmos o poder maligno. Você e eu só vamos vencer na nossa caminhada se submetermos a Deus. Voltemos, querido, à prática do primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Lembra quando você entregou a sua vida para o Senhor? Lembra quando o pastor chamou, ou de repente, num momento de oração, o Espírito Santo te tomou, querido? O Espírito Santo está aqui nesta noite. Olha que interessante. E ele te tomou
E você ali começou a trilhar um caminho diferente, mesmo com as suas falhas, mesmo com os requisitos, mas o Senhor foi limpando, foi trabalhando, foi agindo na sua vida, e você hoje está aí. Lembra-te disso, porque Ele também nos dá uma proposta. O Senhor nos lança uma proposta nesta noite, querido. Além de orarmos, além de buscarmos, além de nos colocar diante do Senhor, Ele diz: sê fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia! Como eu amo esta palavra, querido, como eu sou apaixonado por esta palavra, que ela não somente está nas capas, não, ela precisa estar entronizada no nosso coração. Talvez, querido, você tenha passado por alguns momentos que tenha esfriado a sua fé, que tenha feito você desanimar. Por isso que nós sempre falamos para aquelas pessoas que estão chegando com ânimo, com força, com vigor, para trabalhar, para agir: venha, faça isso. Dê o seu nome, esteja conosco no quadro de obreiro, esteja conosco no ministério de louvor, esteja conosco no data show, na mesa de som, mas vai devagar, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo, porque às vezes nós chegamos com tanta explosão, com tanta emoção, e de repente nós falhamos em algum ponto, em algum momento. Você inexplicavelmente estagnou, você simplesmente desanimou. Orava muito, intercedia muito, buscava pelo Espírito Santo, e de repente, se você buscar nessa raiz, querido, talvez seja porque você começou a se envolver com pessoas que pudesse esfriar sua fé, e esfriou. A Bíblia diz que as demais conversações corrompem os bons costumes. Se você parar para conversar com pessoas que saíram do Evangelho, que abandonaram o Evangelho, que deixaram de lado, você pode ver, querido, 99% são pessoas que deram ouvido à voz do mundo, permitiu que alguém encostasse do seu lado, e através de uma piada, através de um ensinamento pagão, ela começa a se distanciar, sem perceber. E aí talvez sua mãe, o seu pai falou: filho, você não está indo mais à igreja. Talvez o seu pastor chame você e fale: eu não tenho te visto aqui. E a primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa que a maioria das pessoas dizem: a igreja não me procura, a igreja não me liga. Isso é desculpa, querido. Eu costumo dizer para as pessoas que não podem comer determinada comida, principalmente quando não está passando por um momento difícil: tu vai deixar? É maior de idade. Se fosse um bebê, se fosse uma criança, eu tirava, orientava, eu falava. Todos nós temos conhecimento, querido. Todos nós temos conhecimento. Ninguém aqui é inocente de nada. Você sabe com quem você anda. Você sabe o que você assiste. Você sabe o que você lê. Você sabe o que você fala no seu momento de smartphone com quem quer que seja. Você sabe, mas deixa eu te dizer algo: Deus também sabe. Então, irmãos, igreja do Senhor Jesus, não esmoreça, esteja firme, aguente firme. Está acabando.
seja fiel até a morte. Grave isso. Seja fiel até a morte, porque é uma proposta que Deus nos deu. Seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida eterna. Qual é o nosso objetivo, querido? O nosso objetivo aqui nesta terra é pregar a palavra de Deus, é buscar aquele que precisa ser resgatado. E o nosso maior objetivo é estar na glória com o Pai. Aleluia! Não se preocupe, porque Jesus disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para todos vocês. Seu lugar está reservado, porém, seja fiel. Aleluia! Confie em Deus, querido. Confie em Deus. Você tinha prazer em estar na casa de Deus, agora vem empurrado, agora vem carregado. Você pode até ter parado, querido. Você pode até ter vivido esses dias aí anteriores estagnado, parado, sem movimentação. Mas eu quero te dizer algo. Nesta noite o Espírito de Deus te trouxe até aqui para ministrar essa palavra ao seu coração. O que você vai fazer com essa mensagem é você e Deus. Que eu creio que essa mensagem veio do mais íntimo do coração de Deus para a minha e para a sua vida. Vamos prosseguir, falta pouco, não desista. O Senhor Jesus está conosco. O que Ele falou para Josué, Ele está falando para nós nessa noite. Não tu mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse é o nosso Deus, querido. Que proposta linda é esta. Não te assombre, não te espante, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo, por onde quer que andares. Eu quero orar por você. Se puder, esteja de pé. Eu não vou te chamar aqui à frente. Eu não vou te chamar, a não ser que o Espírito Santo te convide. Mas eu quero lhe pedir que você coloque a sua mão no seu coração. Se você sentir o desejo, a vontade de renovar essa aliança com o Senhor, eu quero orar com você aqui na frente. Não sei o caminho por o qual você passou, trilhou, mas é impossível, querido, diante desta palavra, você permanecer desta forma. É impossível, junto com esta palavra, a presença do Espírito Santo ao seu lado, aguardando um convite para que Ele entre e faça um reboliço na sua vida. É impossível nós sairmos daqui da mesma forma que entramos, porque eu creio que o poder do Espírito de Deus paira sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Tenha liberdade, Senhor, tenha liberdade nesta noite. Transforme corações. Tira, Senhor, todas as amarras que impedem a tua igreja em prosseguir na caminhada. Espírito de Deus, oh, reflita, querido, reflita sobre esse momento que você está passando. Reflita, enquanto nós cantamos esse louvor, dizendo para Ele, falando com Ele, ministrando a Ele.
Oh, Espírito de Deus, ministra a tua igreja nesta noite, ministra. Lá do início. Aleluia. Seja o Senhor o teu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. Quando as pessoas chegarem perto de você, você dizer: este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Oh, feita em mim. Declare isso. E eu nada sou sem ti. Declare. E eu perdido estou sem ti. E eu nada, Senhor. Eu nada, Senhor. Perdido estou, perdido estou, perdido estou. Eu quero orar. Eu quero orar com a igreja. Eu quero orar com você que nos assiste. Eu espero que a palavra tenha ministrado ao seu coração, que ela possa ganhar vida, querido. Eu não sei se você está alegre, feliz, contente aonde você se encontra nesta noite. Talvez você esteja junto com a sua família, vivendo um momento feliz, mas talvez você esteja aí num leito de enfermidade, num hospital, quem sabe. E hoje, domingo, ninguém conseguiu te visitar e você passou o dia todo só. Eu quero lhe dizer que o Espírito de Deus te abraça nesta noite. Eu quero te dizer que há uma igreja que ora pela sua vida. Você não está só. Você não está só. Pai, muito obrigado. Eu quero orar pela tua igreja nesta noite. Eu quero orar por aqueles que ouviram esta mensagem nesta noite. Eu quero acreditar, Senhor, que a tua palavra foi liberada e encontrou corações contritos. Que a vida dos meus irmãos será outra a partir de hoje. Uma vida de compromisso contigo, de orar, de buscar, de falar contigo. Que a oração é isso, querido, é falar com Deus, é dialogar com Ele, é falar: Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, me ajuda. É colocar a sua necessidade diante do Senhor, como essa viúva. Essa viúva clamava, essa viúva buscava ser atendido por um juiz. E o Senhor nos diz lá no verso 7: será que o Senhor não ouve o clamor daqueles que o clamam? Ele ouve, querido. E Ele está aqui nesta noite, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas vidas aqui, por problemas, por dificuldade, que serão resolvidas através e a partir da oração. Porque talvez seja isso que esteja faltando, querido. Essa entrega, esse clamor. Ore sem cessar. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós
oramos pouco, nós pedimos ao Senhor poucas vezes. Obrigado, Deus. Nós oramos a Ti agradecidos, confiante na Tua palavra, na certeza da Tua salvação, em o nome de Jesus. E que toda a igreja diga: que Deus os abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos, em o nome de Jesus.